Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Eu vou começar uma série de vídeos diferente do que eu estava fazendo aqui no canal. É uma série em que você faz as suas perguntas nos comentários dos vídeos e eu respondo através de vídeo, como eu vou fazer aqui agora. Você pode colocar as perguntas ou a pergunta em qualquer vídeo ou em qualquer post da comunidade. Eu vou responder a pergunta que me fizeram hoje. Então, Aline, você poderia falar mais sobre a identificação da individualidade? Centelha de luz, alma. E também sobre como funciona a questão de canalização de informações. Como saber se estou recebendo informações de outros seres ascensionados e como identificá-los. Grato desde já. Bom, antes de começar, eu vou responder aquilo que eu consigo responder, tá? Porque eu não tenho todo o conhecimento. Quando nós começamos a estudar a espiritualidade, nós percebemos que tem muito ainda a aprender. E para adquirirmos novos conhecimentos, às vezes é importante soltar velhos aprendizados para abrir espaço. Faz parte do processo de desapego. E falando em desapego, está muito ligado à criança interior, que é um meio para nós identificarmos a individualidade centelha de luz alma, que ele pergunta aqui, como fazer essa identificação? Primeiro passo, que é uma orientação minha, você não precisa seguir, tá? O primeiro passo é acolher a sua criança interior ferida, porque é ela que se comunica com o divino. A criança interior representa o subconsciente. O subconsciente e também o inconsciente. O inconsciente é o instinto. É quando nós agimos por impulso, por exemplo, por conta das programações feitas no nosso subconsciente. Por que é importante acolher a criança interior ferida? Quando a nossa criança está ferida, ela usa máscaras, que é o ego. Pode ser uma máscara de salvadora, salvador, bonzinho, boazinha, controlador, manipulador. Isso são máscaras. Isso não é a centelha. Não é a centelha de luz, a alma. Só que, às vezes, nós não percebemos que estamos usando essa máscara. Aí é que entra o inconsciente, o instinto. E, às vezes, nós respondemos uma pessoa, fazemos alguma coisa, sem nem perceber. Simplesmente sai da nossa boca. Às vezes, uma má resposta, às vezes nós choramos, damos birra, às vezes nós não conseguimos perceber isso e queremos ter razão, estamos resistentes. E para acolher a criança interior, é importante você entender que é um processo de autopaternar e automaternar, principalmente automaternar, que é a energia do seu divino feminino. Acolher a criança interior é educá-la. É educá-la no caminho do amor. Quantos de nós recebemos uma educação baseada no medo, baseada na punição, na repressão? E nós, como nós aprendemos esse caminho de punir, de julgar, de condenar, nós acabamos fazendo isso conosco, com nós mesmos. Às vezes sem perceber que nós estamos nos ferindo ainda mais. E à medida em que você vai acolhendo a sua criança interior, vai ficando mais claro quando você usa a máscara ou quando não usa. Rapidinho, você pega no ar. Poxa, olha só,
Eu estou usando uma máscara. Isso aqui não sou eu, é o ego. Aí você acolhe o ego também. É claro que esse processo não é uma linha reta, não é uma subida assim, sabe, linear, que você simplesmente tá lá no topo. Às vezes você desce, você sobe, você se sente super bem, se sente super mal. Às vezes fica fácil, fica muito claro detectar o ego. Aí você logo tira a máscara. Você, poxa, essa voz aqui não é minha. Esse choro aqui não é meu. Isso aqui é o ego querendo fazer drama. Ou às vezes o choro é seu, sim. Às vezes é um choro da alma, um choro que precisa ser acolhido. Mas às vezes não. Às vezes você olha assim e fala: poxa, isso aqui não sou eu. Não é o meu ser divino. Porque todos nós temos uma centelha. Todos nós temos uma parte que é a fonte criadora. E, e como nós estamos falando sobre tirar várias camadas, aí é que entra o feminino em ação, que é ter paciência, acolher, amar, ter paciência, ensinar esse novo caminho, o caminho do amor. Então, a resposta da primeira pergunta é essa, é acolher a criança interior. E aqui também entra ter conhecimento sobre multidimensionalidade. Quais são as dimensões que a alma habita? Aí já entra na parte que, para as pessoas que gostam de multidimensionalidade, tem pessoas que não. E acolher a criança interior já vai te ajudar. Agora, a próxima pergunta dele. Aqui. Nós temos perguntas dentro de perguntas. E que se encaixa, é interessante. Ele pede aqui para falar também sobre como funciona a questão de canalização de informações. Como que ele vai saber se está recebendo informações de outros seres ascensionados e como identificá-los. Agora eu vou colocar o slide para responder essa pergunta, assim fica mais interessante. Tá? Aqui entra até um complemento sobre como se conectar à centelha, como identificar o seu verdadeiro eu. Nós temos um processo que se chama fragmentação, desde a fonte, ou criação em degrau de escada, um processo de descida na matéria, mergulho. Aqui no diagrama, eu coloquei a fonte. Vou inventar aqui, o nome é esse branco aqui, é o todo. É a totalidade, é o grande útero divino, que contém as energias neutra, feminina, masculina em equilíbrio. Então, existe um processo de descida, vamos colocar essa unidade, essa esfera una aqui, a identidade Eckhart, que está em azul clarinho. Aqui nós temos o campo de som primal, que é a energia feminina. Então, nós temos aqui Eckhart, o todo, a unidade, a integração. Numa segunda fase, nós temos essa unidade se dividindo em duas, a polarização. Energia neutra, energia feminina e masculina juntas. Então, o feminino e o masculino foram criados juntos. Eu sei que existe uma passagem na Bíblia que fala que Eva foi tirada da costela de Adão. Mas, segundo os ensinamentos da Ordem Esmeralda, os ensinamentos de liberdade, não foi bem assim que aconteceu. Tá? Mas fique livre para você seguir o conhecimento, a linha de estudo que você quiser. Mas isso que é importante no sentido de
superior, inferior, isso mulher não pode, isso homem não pode, porque a nível energético os dois foram criados juntos. Porque o equilíbrio só é possível se tiver esse casamento, essa união, tá? É até interessante nós falarmos mais de união, que é algo fraternal, tá? Então, fica até interessante, assim. Mas você pode chamar de casamento, às vezes eu chamo de casamento. Então, essa união do feminino e o masculino é o que traz equilíbrio. Então, com essa perspectiva, tá? Com essa perspectiva, não faz sentido o masculino ter sido criado primeiro ou o feminino. Nós temos os dois sendo criados juntos. E o mais interessante aqui é o seguinte: a forma de explicar, às vezes, pode nos confundir. Por isso que, para estudar sobre espiritualidade, eu oriento, é uma sugestão, que você faça isso com calma. O primeiro som é da identidade Eckhart, tá? Vamos colocar assim para ficar mais fácil para entender. É o primeiro campo de som, campo de som primal 1, o primeiro som. Então, nós temos o primeiro som e a primeira luz. Eles foram criados juntos. É porque a nossa perspectiva na hora de explicar o diagrama é que foi criado separado. Porque existem essas bandas de frequência, mas elas estão todas entrelaçadas, elas estão ligadas. Então, essa unidade, a energia neutra foi criado aqui. Olha, o primeiro som cria a primeira luz. Instantâneo, é junto. Não é separado, é junto. O segundo som cria a segunda luz. O terceiro som, a terceira luz. Então, nós temos aqui o primeiro som, identidade Eckhart. A primeira luz é a 13ª dimensão e uma parte da identidade Rishi. O segundo som, o Rishi, porque aqui nós temos tons, o azul, o dourado e o violeta. É a ordem esmeralda, ordem dourada, ordem ametista. Campos de som. Primeiro som, cria a primeira luz. Eu vou fazer uma anotação aqui. Vamos lá. É que com esse mouse aqui, às vezes não fica tão bonitinho, mas vai dar para ver. Olha só. Primeiro som, primeira luz. Segundo som, segunda luz. Terceiro som, terceira luz. Então, nós temos aqui a criação do campo de som e o campo de luz primal, criados juntos, feminino e masculino em conexão com a fonte criadora. Aqui, olha, aonde que eu coloquei esses riscos em verde, que nós temos identidade Eckers, Richter, identidades geomásticas, Rishi da 15ª dimensão, não é da 15ª, porque aqui é junto, né? 15ª, 14ª e 13ª. Campos de luz primal, Rishi. Pronto, para não ter confusão, para ficar mais claro possível. Então, nós temos aqui o campo de som e o campo de luz primal. Na pergunta dele, ele fala assim, como que ele vai saber que está se conectando com os mestres ascensionados? Os mestres ascensionados habitam o campo de som e o campo de luz primal. Então, nós temos um processo aqui, olha só, de descida, que vai fragmentando até chegar à identidade encarnada. E nós temos um processo aqui de subida, certo? Quando nós estamos aqui, identidade encarnada, que nós habitamos primeira, segunda e terceira dimensões, identidade encarnada.
Quando nós estamos aqui, nós temos que integrar a alma, a sobre-alma, o avatar de Cristo, o Rishi, sair da matriz de tempo e ir para a matriz energética, aí nós nos tornamos mestres ascensionados. Então, mesmo que nós tenhamos, todos nós tenhamos um mestre ascensionado, depois que a consciência foi fragmentada, é necessário fazer a reintegração para acessarmos a matriz de energia. Nós precisamos sair totalmente da matriz de tempo. Esse é o processo de ascensão na verticalidade, o processo completo. Por quê? A consciência vai estar fragmentada. Aqui nós temos uma identidade Ekar que se fragmenta, um Ekar se fragmenta em 12 Richer, aí cada um desses Richer se fragmenta, cada um deles, uma unidade, se fragmenta em 12 entidades geomânticas, cada entidade geomântica se fragmenta em 12 Rishi e vai descendo. Então, por isso que nós temos um diagrama aqui, olha só, essa parte maior, parte externa, como um modo de explicar, que tem uma consciência maior. Então, essa consciência foi fragmentando, fragmentando, até chegar aqui a identidade encarnada. Nós precisamos recuperar a nossa consciência. E esse recuperar a consciência, neste momento que nós estamos vivendo, significa também a resolução de miasmas, de karmas, que é a transmutação daquilo que não corresponde ao amor. Vibrações de medo, autocobrança, todo o processo da criança interior. Então, para nós nos comunicarmos com o mestre ascensionado, a nossa identidade ascensionada, existe um processo em que nós nos conectamos primeiro, que nós estamos aqui, certo? Identidade encarnada. Nós estamos aqui. Então, daqui para cá, para o campo de som, há um grande salto quântico. É possível? Bom, o que os Ianes explicam, que aqui nós podemos chamar de Ianes também, tá? As identidades que vivem aqui no campo de sol, eu vou escrever aqui. Nós podemos chamar de Ianes. Escreve assim. Então, o que os Ianes falam é que existe uma forma da consciência encarnar diretamente do campo de som primal, que aí é no caso dos índigos, dos seres índigos. Aí tem um vídeo aqui no canal explicando sobre os índigos. Eu vou colocar em algum lugar aqui da tela para você assistir, se fizer sentido. Então, tem sim uma forma disso acontecer, né? Um ser ascensionado encarnar diretamente aqui, não fazer a fragmentação. E aí nós precisamos de todo um mecanismo, porque acontece dentro da estrutura de família de alma. Aí nós precisamos de um mecanismo que se chama walking, que são os entrantes. Que no caso eu não vou falar sobre isso agora, tá? Porque é muita coisa e, enfim, existe o tempo para tudo. E o nome dos seres ascensionados, os mestres ascensionados encarnados, que desceram, subiram e voltaram para alguma missão, é Iani. É esse nome, segundo nome que eu coloquei aqui embaixo, tá? Ianes, os Ianes. Deixa eu só ajustar a pronúncia aqui, porque é Yanuhase, Ionos, Ionos, aí. Iani, ó, Ionos, campo de som primal,
tá? Nós temos aqui, ó, identidade Eckhart, os Grandelianos, identidade Richer, Wachayanos, identidade geomântica. Vou colocar assim, abreviado, geomântica. Vou colocar aqui embaixo para ficar melhor. São os ramianos. Ah, então, é esse o nome de cada uma de cada semente de Deus aqui no campo de sol. Grandianos, Wachayanos, Ramianos. E Ani é um mestre ascensionado que fez todo o processo de descida, subida e voltou para cá de novo. Os Ianis possuem os códigos de pedra no DNA. Eles têm todos os códigos da ascensão. É claro que eles não se ativam juntos, existe um mecanismo de proteção, tá? Porque é muita luz, então isso é ativado aos poucos, conforme o plano da fonte criadora, que é um código no DNA. E isso aqui que eu tô falando é importante para responder a pergunta dele aqui, tá? Para responder, porque ele quer saber como que funciona a questão de canalização de informações. Como que funciona dentro do sistema da ciência queilôntica, que é o que eu estou ensinando aqui, que nós trabalhamos com a energia crística. Energia crística como mecanismo de criação, tá? Que todos nós temos um Cristo pessoal, todos nós temos uma identidade avatar de Cristo. Como que funciona? As iniciações espirituais são passadas diretamente da nossa estrutura, dessa estrutura aqui que eu estou mostrando. Então, nós não temos somente um Eckhart, nós temos vários Eckhars, nós temos várias sementes de Deus. Então, a iniciação espiritual que você vai receber da sua estrutura vai estar num tempo diferente do meu, porque eu não vou receber do mesmo lugar, embora tudo esteja na fonte. Você tem a sua identidade Eckhart, eu tenho a minha. Às vezes nós encontramos por aí pessoas que fazem parte da mesma identidade. No caso de chama gêmea, família de alma, você encontra. Às vezes você encontra, tá? Mas, normalmente, são iniciações diferentes. E isso acaba dando um pouco mais de trabalho, digamos assim. Por quê? No processo de ativação de DNA, trabalhando com a Ordem Esmeralda, eu não posso fazer a ativação por você. Eu te ensino, eu mostro como que faz para você se conectar à sua identidade Eckhart. A identidade Eckhart tem a consciência Omni, escrevi errado, tá? Tem a consciência de totalidade, de unidade. Então, você vai receber diretamente da sua estrutura. Então, eu ensino como que faz e você faz a iniciação. E aí já entra toda a questão do feminino, da queda do feminino, porque às vezes é mais fácil fazer do que ensinar. Às vezes isso estraga até uma memória de infância, de um familiar que acreditava assim, tá? Pode ser pai, mãe, avós, enfim. Falava assim, você não arruma a cama direito, pode deixar que eu arrumo. Porque ensinar vai dar trabalho, aí tem que ter paciência, a pessoa não tem paciência. Porque paciência é uma característica da energia feminina. Então, por conta da queda, o quê? Melhor eu faço por você. Eu faço a ativação por você. Não precisa fazer nada. Ensinar isso aqui dá trabalho. Então, eu faço, tá? E às vezes a gente faz isso sem perceber, que é aquela questão da criança interior. Então, as canalizações, nós não trabalhamos com elas.
da forma como muitas pessoas trabalham. Não é que seja certo ou errado, é a forma que a Ordem Esmeralda trabalha, tá? Tudo que eu estou passando aqui é a visão da Ordem Esmeralda, que trabalha com esse sistema que eu estou mostrando. Então, não existe essa. Nós não fazemos, aliás, vou mudar a palavra aqui, nós não fazemos canalizações, porque isso pode prejudicar o nosso DNA. Não é uma situação 100% todas as vezes que fizer canalização vai distorcer o DNA, mas pode acontecer. E nós aqui, como seres encarnados, com a consciência de primeira, segunda, terceira dimensões, alguns de nós, quarta, quinta e sexta, às vezes fica difícil discernir se realmente aquela entidade que vai se apresentar, que vai usar o nosso corpo de alguma forma, realmente está na nossa estrutura, se não vai danificar o nosso DNA. Então, por isso que nós não fazemos canalizações, tá? Mas aí fica a critério de cada um, não é algo assim que tem que ser seguido à risca, é para quem sente, tá? Que esse é o caminho dela e tá tudo certo. Então, como que nós trabalhamos? Nós recebemos as informações através do DNA. Eu vou limpar aqui para passar para o outro fio. Nós recebemos informações como e-mail através do DNA. E dentro da nossa própria estrutura, por exemplo, eu tenho, assim como você tem, né? Todo mundo tem, eu tenho uma identidade avatar de Cristo. Então, se em algum momento ali precisando, eu consiga alcançar as bandas de frequência da 11ª e 12ª dimensões, eu posso mudar meu tom de voz, eu posso mudar o meu jeito de falar, porque eu cheguei lá, eu consegui chegar e houve uma integração. Em algum momento ali houve a integração da minha identidade encarnada com a minha identidade avatar de Cristo, tá? Por exemplo. Mas normalmente o que acontece? Esse exemplo aqui é só para te explicar. Normalmente é assim: a identidade encarnada consegue acessar a alma, porque está mais próximo, né? Vamos refletir aqui. Veja se faz sentido para você. Eu estou aqui na terceira dimensão. Fica muito mais fácil para mim acessar a quarta. Então, eu equilibro o meu cardíaco, eu faço um trabalho de meditação, acolho a minha criança para ela se sentir amada, para ela conseguir relaxar, para a energia entrar, a energia da fonte criadora. Então, eu consigo acessar a alma, eu consigo acessar essa identidade. Aí, quando nós fazemos a integração da alma, fica mais fácil acessar sobre a alma. Eu acolho a minha criança, eu integro alguma dor que eu esteja sentindo, faço a meditação, respiro e consigo acessar. Aí, se eu integro a minha sobre a alma, eu consigo acessar meu avatar de Cristo. Então, nós temos duas situações aqui. Existe uma situação de integração e existe uma situação de acesso. Integrar é usufruir de todas as habilidades que aquela identidade possui. E isso envolve bilocação, translocação e espera. Bilocação é quando meu corpo está aqui, eu consigo ter consciência que eu estou aqui, uma consciência corporal que eu estou aqui, e eu consigo projetar a minha consciência, fazer uma projeção da minha consciência para uma outra dimensão, para um outro planeta, para uma outra cidade, eu consigo fazer essa projeção. Então, isso é bilocação. A translocação é quando eu consigo acelerar as partículas do meu corpo através da minha Merkaba, e eu consigo aparecer, eu levo o corpo tudo, tá? Eu levo tudo, literalmente. Eu levo tudo, eu consigo aparecer em um outro universo harmônico, em outras dimensões. Eu consigo aparecer em Tara, em Gaia, que são
contrapartes da Terra, tá? São energias complementares. É como se fossem camadas dentro de camadas. Nós temos esferas dentro de esferas. Então, eu consigo aparecer em Gaia, por exemplo, na oitava dimensão. Eu faço a translocação, a aceleração das partículas através da minha Merkaba. E o span é sair completamente da matriz de tempo e ir para a matriz de energia. Essa é a ascensão, fazer o span. Você sai, não tem nada que te prende. Porque a translocação, em algum momento, o seu cordão de prata vai te puxar, tá? Existe uma energia que te puxa. Que está no núcleo da Terra, o 13º chakra. Então, existe uma força que te puxa, alguma coisa a resolver, enfim, você acaba voltando para cá. Então, nós temos essa diferença. Então, por isso que é mais usual nós fazermos esse tipo de conexão de identidade encarnada, acessar a nossa alma, da alma, depois você fez a integração da alma, acessar sobre a alma e assim por diante, tá? Fica mais perto, mais próximo. É a mesma coisa de uma viagem, sabe? Sabe, você quer sair do sul do país, no Rio Grande do Sul, e ir para Fortaleza. Você vai ter que passar por São Paulo. Se você for de carro, você vai passar. Se você for de avião, você vai passar. Só que, né, por perspectivas diferentes. Assim, um exemplo, tá? Você passa de alguma forma. Então, é mais ou menos essa didática. E aqui falando sobre as iniciações, a nossa identidade ECA, mas tem outra situação aqui que eu preciso clarificar, porque o processo de iniciações, na subida, nós vamos conectar primeiro com a nossa entidade geomática, depois com o Richard, depois com o ECA. Então, a nossa percepção é que o que está conectado, né? Mas nós temos iniciações com a entidade geomântica, que corresponde 30% da energia, com o Richter, 70% da energia, e a identidade Eckhart, 100% da energia. Então, nós nos conectamos com a ordem ametista, ordem dourada, ordem esmeralda, tá? Então, existe também essa situação aqui. Então, essas entidades aqui, identidades, as ordens, colocam pontos de frequência nos nossos chakras e começam a enviar energia. E assim, nós vamos trabalhando o nosso interior para receber cada vez mais energia da fonte, tá? Energia pura, energia cristalina. Agora, tá, vamos lá, só recapitular o que eu falei. Então, nós temos aqui a canalização que nós fazemos, que nós não fazemos, aliás, segundo a Ordem Esmeralda, as orientações é para não fazer por conta do nosso DNA. E tem essa situação de integrar com nossas identidades mais elevadas. E às vezes isso dá uma sensação de incorporação, mas não é uma entidade fora da nossa estrutura. É a nossa estrutura, é o nosso eu daquela dimensão que nós estamos integrando. Então, às vezes, vai trazer essa percepção. No caso de amigos espirituais, ou às vezes até a nossa própria estrutura, eles passam mensagens através dos Keylons, que é isso aqui que eu vou explicar agora para a gente finalizar, tá? Eles passam mensagens através dos Keylons como se fosse um e-mail, por telepatia também.
tá? A canalização é quando o ser acessa o seu campo e ele pode modificar. Aí vai depender das intenções. E ele pode modificar a sua estrutura. A telepatia é a mesma coisa que você conversa com a sua mãe, com um amigo, com seu namorado. É a mesma coisa, tá? É uma conversa. Então, às vezes, os amigos espirituais, guardiões, mentores, eles enviam uma mensagem e nós fazemos a leitura daquela mensagem através do nosso campo emocional. E para fazer a leitura através do nosso campo emocional, é necessário que haja espaço no nosso subconsciente. Porque se o nosso subconsciente estiver muito barulhento, que é a criança interior, que eu falei que estava tudo conectado, é essa situação aqui. Porque se a nossa criança interior estiver ferida, nós não vamos conseguir captar a mensagem, nós não conseguiremos abrir o e-mail. É a mesma coisa do rádio. Quando tá mal sintonizado, você não escuta a música direito. Você não consegue escutar. Às vezes você pega linhas cruzadas, eu vou chamar assim, tá? Frequências cruzadas de rádio, as bandas de frequência, é, que tem uma música sertaneja com um narrador de futebol. Já aconteceu isso comigo. Eu lembrei aqui. E é isso que acontece, às vezes, quando a nossa criança interior está ferida. Às vezes nós estamos recebendo informação ali, mas a criança tá chorando, tá desesperada, tá com medo, e a mensagem é um ensinamento, um direcionamento, tem muito barulho, tá difícil escutar. E isso se torna mais, esse tipo de comunicação é mais sutil, não é tão invasivo, porque às vezes essas canalizações se tornam invasivas, sabe? Mas aí vai da experiência de cada um, né? Aqui na grelha Catara, nós temos os 12 sinetes. Cada sinete aqui, nós temos um fio de DNA, nós temos uma dimensão, nós temos um chakra, nós temos um corpo. Camadas desse corpo e forma também escudos. É daqui que forma a nossa Merkaba. E para chegar à grelha Catara, nós temos esse diagrama inicial, é essa estrutura aqui. De partícula, antimatéria, que é nêutron, o ponto zero, partícula, matéria, que é energia feminina, magnética, partícula, antimatéria, que é energia elétrica. Aqui nós temos partícula e partícula, matéria e antimatéria, na mesma frequência, tá? São frequências, são ondas estacionárias. Eu vou ler o que significa ondas estacionárias aqui. São oscilações que ocorrem quando as ondas de frequência iguais propagam-se em sentidos opostos e encontram-se. Representação de uma corda sob efeito de onda estacionária. Então, é isso aqui, ó, em onda. São ondas de frequências iguais. Iguais em importância, em sentidos opostos. Aí nós temos o magnético e o elétrico. Ah, não, eu errei aqui, tá? Tá vendo? Não, isso aqui são ondas escalares. Em resumo, é assim: ondas estacionárias e grades de ondas escalares. Não tá certo, aqui é porque tem as duas situações. Duas situações, pronto.
É porque as ondas estacionárias e grades de onda escalares mantêm a forma de consciência dentro da manifestação dimensionalizada. Então, nós temos as duas situações aqui. É porque uma coisa vai criando a outra, tá? Então, partir com matéria e antimatéria, feminino e masculino, se relacionam, né, relacionam entre si, e estão em constante conexão com a energia neutra, se reabastecem, se renovam em conexão com partícula, com a energia neutra. Aqui nós temos um espaço de 90 graus entre feminino e masculino, tá? Entre essas partículas aqui. E esse espaço é importante para que haja esse movimento, para acessar a energia neutra. Nós precisamos desse espaço que gera aqui a faísca, tá? E essa faísca nós temos energia constante. Aqui nós temos partícula. Partícula vai se multiplicando e criando grades partícula, que é isso aqui. E continua a se multiplicar e se agrupar até formar os queions, que são essas formas aqui. E os queirons vão se agrupando, continuam o movimento até criar os códigos queiron. Então, nós temos para cada dimensão um fio de DNA e um código queiron. E esses códigos queiron é o que cria a consciência. Aí entra a consciência, mente subconsciente, inconsciente, racional, mente astral, que é da mente da quarta dimensão, mente arquetípica, que é da quinta, mente angélica, que é da sexta, e assim por diante. Então, cada grupo, cada sequência de letras de fogo, porque isso aqui também é chamado de letras de fogo. Cada agrupamento de códigos queiram, cada código queira uma sequência de letras de fogo. Cada sequência de letras de fogo nos traz uma consciência, tá? É a consciência do ser encarnado, que está aqui. Aqui, consciência encarnada, da consciência alma, da consciência sobre alma, consciência avatar de Cristo e assim por diante. Então, vão se juntando e vão criando aqui a consciência. Então, é através do nosso DNA que nós expandimos a consciência. E nós precisamos do nosso subconsciente para fazer a leitura do que está lá, do que está gravado no subconsciente, porque esses códigos ficam no subconsciente. Nós precisamos acolher a criança interior para que isso aqui fique cada vez mais claro, tá? Estão me passando a informação aqui que o agrupamento aqui dos códigos Keylon é para identidade, tá? É para identidade. Então, você vai agrupando Keylons até formar o código da alma. Porque tem toda uma situação aqui. É porque nós temos códigos assim, a sequência de letras de fogo, Tauren. Sequência de letras de fogo, a mente. Vamos usar a sequência de letras de fogo, a mente, aqui para clarificar. A sequência de letras de fogo, a mente, corresponde à identidade alma, tá? Identidade alma, códigos, sequências de letras de fogo, a mente. Essa sequência de letras de fogo, a mente, tem vários códigos. Quando você junta todos os códigos à mente, integração da alma. Então, isso aqui é complexo.
mas o que eu precisava passar, eu passei aqui. E para fazer a ativação desses códigos, entra aqui a questão dos códigos base por fio, que é o base magnético, energia feminina, e os códigos de aceleração com energia masculina. Então, trocando aqui em palavras mais simples, o paternar e o maternar, a criança interior forma as letras de fogo, a sequência de letras de fogo que nos auxilia com a expansão de consciência. A expansão de consciência nos auxilia a superar os desafios do cotidiano, em todas as áreas. Então, o paternar a sua criança interior é curar, é harmonizar os códigos de aceleração e o maternar aos códigos de base. Só que esse processo todo é feito um trabalho junto, tá? É um trabalho emocional para acolher a criança interior, mas também um trabalho espiritual, consciente, em que você consegue compreender como que funciona a mecânica, como que funciona todo o processo. Porque o que eu estou explicando aqui é para chegar à resposta. É para chegar à resposta da pergunta que foi feita. Como saber se estou recebendo informações de outros seres ascensionados e como identificá-los? Trabalhando isso aqui. À medida em que você vai trabalhando a sua estrutura de DNA, fazendo as ativações de forma consciente, esse fazer as ativações de forma consciente é pegar o ensinamento, entender sobre a estrutura multidimensional e fazer junto com a professora, ou professor, fazer junto com alguém. Você pode ser guiado neste processo. Isso é fazer de forma consciente, você sabe que está trabalhando as dimensões 4, 5 e 6, você sabe que está trabalhando o chakra laríngeo, você começa a entender o porquê é importante trabalhar esse chakra, por exemplo, e assim por diante, tá? Então, esse é o trabalho consciente de ativação. E à medida em que você começa a fazer isso de forma consciente, fica mais fácil de distinguir quando você está recebendo informações vindo da sua estrutura, da sua consciência Eckhart, Richter, entidade geomântica, e Rishi também. E quando existem seres que estão querendo se comunicar com você, às vezes se passar pela sua família de alma. Aí você começa a ganhar, não é ganhar, né? Eu vou até mudar isso aqui. Você começa a desenvolver, a recuperar a sua maestria espiritual, tá? Então, este trabalho que eu estou mostrando aqui é um trabalho de recuperação da sua da sua bio e espiritualidade. É isso. Biológica e espiritual. É um trabalho de estudo mesmo e prática, tá? Então, aqui eu mostrei da onde que vem as consciências, né, que tem vários seres, ou a consciência ascensionada vem do campo de som primal, porque só aqui, olha, campo de luz primal sem o campo de som não é ascensionado, porque o feminino só está em equilíbrio através do masculino e o masculino através do feminino. E o divino feminino é campo de som, tá? Vibração. Então, nós temos campo de som, vibração, campo de luz, oscilação. Então, para receber informações, nós temos que trabalhar a nossa estrutura para conseguir chegar lá. Mas as informações podem descer pela estrutura. É como um telefone sem fio. Da identidade ascensionada passa para o Rishi, que passa para o Avatar de Cristo, que passa para sobre a alma, que passa para a alma até chegar a você, em você, tá?
É por isso que é importante ter uma boa relação consigo mesmo. Por isso que é importante esse acolhimento, amor próprio, trabalhar a criança interior, esse sentimento de merecimento, esse sentimento de eu sou importante, eu tenho luz. E aí já entra aqui o que ele fala, né? Como identificar a centelha. Então, é através do amor próprio, quando você sente que é capaz, que você consegue ter essa comunhão, ter uma consciência mais expandida, tá bom? Então é isso, até mais, tchau, tchau.